Boa noite, amados, a paz do Senhor. Glória a Deus. Pessoal que está aí atrás, por favor, vai tomando seu lugar. Estou com uma expectativa maravilhosa no meu coração, porque eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas no culto de hoje. Posso ouvir um amém? Fique em pé então, em nome de Jesus. Aleluia. Aquieta o teu coração, por favor. Pare de conversar. Por favor. Igual disse Deus para Moisés: tire a sandália dos pés, solo santo. A presença do Rei dos Reis está aqui. Amém? Vamos respeitar aquele que era, que é, que há de vir. O Criador do universo está neste lugar. Ele merece o nosso respeito, a nossa devoção, a nossa reverência. Feche seus olhos. Pai amado, Tu és bem-vindo neste lugar, Deus. Nós entendemos que nada somos sem o Senhor, que nada temos, não temos nada para oferecer de nós mesmos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, venha com a Tua glória neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, nós nos rendemos ao Teu senhorio, declaramos, Pai, nós precisamos do Senhor, nós necessitamos da Tua presença. Em nome de Jesus, Deus, eu peço, Pai, assim como o Senhor colocou em Betel aquela escada de anjos, anjos que iam e vinham e traziam e levavam ofertas, o incenso da oração. Em nome de Jesus, nós clamamos, Deus, que o Senhor coloque essa escada de anjos, anjos guerreiros, que circundem este lugar com a Tua glória. Em nome de Jesus, faça uma redoma de fogo neste lugar, Pai. Blinde este lugar com o sangue do Cordeiro. E em nome de Jesus, Deus, que esses momentos sejam momentos agradáveis da Tua presença, sejam momentos recheados da Tua glória, da Tua unção e da Tua presença. Em nome de Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Seja exaltado neste lugar, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, seja entronizado, Pai. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. É o que nós clamamos em nome de Jesus, Deus. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade em nome de Jesus. A Ti toda honra, glória, louvor e exaltação. Se você crê, dê um forte aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja achado de Deus nessa noite, querido. Sabe, no meio dos louvores Deus habita. Seja um imã, seja um atrator da glória de Deus para este lugar em nome de Jesus. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Amoleça o teu coração agora. Tira toda a cadeia, toda a barreira, todo empecilho do fluir, do agir de Deus na tua vida. Se abra por completo e deixa Deus te usar nessa noite em nome de Jesus. Amém? Te adoramos, Rei dos Reis. Glória a Deus.
aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você falasse para o seu irmão assim: o que vieste fazer aqui? Nabueira Zatitã de Muno. O que vieste fazer aqui? Nabueira Zatitã de Muno. Eu vim. Nabueira. Eu vim. Nabueira. Adorar. Zacuza. A Deus. Mulungu. Diga mais uma vez: eu vim. Nabueira. Eu vim. Nabueira. Adorar. Zacuza. A Deus. Mulungu. E nós vamos cantar isso, amém? Glória a Deus. Vamos celebrar. Nabueira Zatitã de Muno. Nabueira Zacuza. Nabueira Zatitã de Muno. Nabueira Zacuza. Zacuza Mulungu. Peraí, vamos fazer o seguinte: olha pro seu irmão e diga assim: Zacuza, porque fica bonito a gente cantando junto. Zacuza. 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 Zacuza Mulungu. Zacuza Mulungu. Zacuza. 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 Zacuza Mulungu. Zacuza Mulungu. O que vieste fazer aqui? Eu vim pra louvar a Deus. O que vieste fazer aqui? Eu vim pra louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para adorar a Deus. Fazer aqui. Eu vim para louvar a Deus. Vieste fazer aqui. Eu vim para louvar a Deus. Pra louvar, pra louvar. Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Se perto de você tem um irmão que tá bem calminho, que ainda não começou a dançar, pergunta assim: Nabueira Zatitã de Muno. Pergunta aí: Nabueira Zatitã de Muno. Nabueira Zatitã de Muno. Aí você responde: Inindabueira, Zacuza Mulungu. A gente usou o nosso melhor perfume, vestiu a roupa mais bonita. Pra quê? Zacuza Mulungu. Amém. Zacuza Mulungu. Zacuza, Zacuza, Zacuza Mulungu. Todo mundo! Zacuza, Zacuza, Zacuza Mulungu. Nabueira Zacuza, Zacuza, Zacuza Mulungu. Nabueira Zacuza, Zacuza, Zacuza Mulungu. Mais uma vez! Zacuza, Zacuza, Zacuza Mulungu. Agora, Senhor, pra envergonhar Satanás, só as vozes. Zacuza, Zacuza, Zacuza Mulungu. Zacuza, Zacuza, Zacuza Mulungu. Aleluia! Nós adoramos a Deus, adoramos a Jesus, porque não há ninguém como Ele. Em nenhum lugar do universo, do mundo, ninguém faria tamanho sacrifício por nós. Ele deu a sua vida para nos resgatar e nós temos a liberdade de envergonhar o inferno e dizer: Senhor, não há ninguém igual a Ti. Hakuna Wakaita
isso, amém? Tamanha, manha, tosse. Do tenderera, tosse. Do tsuaca, tosse. Não há ninguém como Jesus. Hakuna wakata sa Yesu. 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 A palavra do Senhor, que é como uma faca de dois gumes, entra na nossa vida e retira tudo que não agrada ao Senhor. Tira o vício, tira os maus hábitos, tira os maus costumes, tira as maldições, tira as dores, tira os traumas, tira as tristezas. A palavra do Senhor. E você diz: tira, Senhor. Autoriza, tira, Senhor. Tira, Senhor. Ti non tenderera. Ti non tenderera. Ti non tenderera. Tira, Senhor. Amém?
presença do Senhor estar aqui. Podemos sentir o seu Espírito, a sua graça no meio de nós. Aleluia! Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, pela nossa vida, Pai. Nós sabemos, Senhor, quão grande és e a sua mão poderosa que está sobre nós. Glorificando ao Senhor nessa noite. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar.
igreja linda. Deus abençoe, paz do Senhor. Nós fizemos ontem, a maioria dos senhores sabe, uma conferência missionária que começou ontem às 8 da manhã, terminou tarde da noite, direto, muita gente de todas as cidades, e foi uma maravilha. E era no nosso cronograma que a nossa missionária lá da Albânia, Graziela, estivesse aqui também. Nós propomos de trazê-la, da mesma forma que nós trouxemos aí o Lúcio do Peru, o Simeão de Moçambique, e nós gostaríamos que a Graziela estivesse aqui também, mas ela tem aula lá com as crianças na Jordânia, mas ela mandou um vídeo que chegou tarde ontem e não deu para passar. Então eu gostaria que a nossa equipe técnica passasse o vídeo da Graziela, do Natanael. Casaram nessa igreja, ela é fruto daqui, ele é americano, ele veio aqui com a família, nós fizemos o casamento aqui nesse altar. Então ouça a Graziela e alguns vídeos que nós lembramos lá da África. Tem inclusive o pastor Itamar falando, agradecendo você pelas ofertas, pela cooperação. Então, por favor, soltem o vídeo aí, apaga a luz se for possível. Mesmo que seja pelo vídeo, pois eu tenho tentado acompanhar online, tem sido uma bênção, eu tenho aprendido bastante também, tem sido muito edificante para mim, para falar a verdade. As pregações têm sido, assim, maravilhosas, não tem explicação. Que Deus continue abençoando esse banquete maravilhoso que vocês estão tendo, e aqueles que já tiveram um chamado no passado, mas nunca respondeu, que vocês venham a responder nesse tempo, e que Deus comece a chama, né? Novamente, que seja uma chama novamente no seu coração, e que dessa vez você responde o vídeo do Senhor, indo, contribuindo, orando, ou os três, como os pastores já têm dito aí, e que vocês sejam totalmente impactados, né? Enviados da maneira que o Senhor chamar vocês. Deus abençoe, amamos vocês, e se Deus quiser, no mês de junho estaremos aí com vocês. Já vão fazer quase 5 anos que a gente não está no Brasil. Que a gente não visita o Brasil, né? Mas a gente quer estar com vocês esse ano, se Deus quiser, e abrir as portas. Um beijo a todos vocês e a gente se vê. Deus abençoe. Tchau, tchau. Do Brasil. Graças a Deus, é uma alegria muito grande receber aqui o pastor Maurê, o mestre está aqui, o pastor Carlos, a sua esposa e esses missionários. E hoje é um dia da gente aprender com eles, né? Disposição de trabalho, muita coragem para trabalhar, muita paixão missionária. Quero aproveitar para agradecer essa igreja amada por tudo que vocês têm feito por nós, por nossas crianças, por ter hoje feito essa festa pra gente aqui. Deus recompensa. Mas o trabalho não acabou, tem mais. Deus abençoe. Amém, amém. Pastor Itamar. Não importa a minha cor de chocolate, não importa meu cabelo, a eu sou criado. Trabalho do pastor Itamar, a doutora Alva, junto com as crianças, perto do Hotel Nacional. É um grupo de crianças que vai
vai comer agora. Eu sou criança, sou muito especial. Eu sou criança, sou muito especial. Não importa meu tamanho, não importa minha cor de chocolate, não importa meu cabelo até achar, você me criou. Eu sou criança, sou muito especial. Eu sou criança, sou muito especial. Não importa meu tamanho, não importa minha cor de chocolate, não importa meu cabelo até achar, todo mundo me criou. Eu sou criança, sou muito especial. Eu sou criança, sou muito especial. Não importa meu tamanho, não importa minha cor de chocolate, não importa meu cabelo até achar, todo mundo me criou. Ligeiro. Vai na benção. Quem está vivo dá glória a Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso. Se não fosse Ele, ninguém estaria vivo. Então você, pelo menos, se podia levantar as mãos e dizer: obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. E hoje é um dia especial porque é um dia de ceia. É dia de renovar a aliança. Eu queria ler um texto da palavra. O Senhor me deu uma revelação sobre isso, e eu queria passar para você essa revelação. Quantos querem receber? Não, só se mais de 100 pessoas levantar a mão, senão eu não vou falar nada. Está no livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. A partir do verso 11. Alguém aqui já achou? Pode dizer amém? Quem está usando celular, notebook para ler a Bíblia também vale, tá? Alguém tem pergaminho aí para usar? Mas quem está usando o celular é moderno também, amém? Levante a mão quem está usando o celular ou iPad para ler a Bíblia. Amém. Se você continuar usando depois para usar no Facebook, ele vai queimar e todo mundo vai saber que foi você que usou no lugar errado. Então terminou de usar na Bíblia, você desliga, aleluia. Juízes capítulo 6, verso 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e que pertencia a Joás, a Biezrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos medianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse: Senhor é contigo, homem valoroso. E Gideão respondeu: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? Onde estão as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão do Midian. Virou-se o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel na mão de Midian. Porventura não te enviou eu? Replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Repete comigo assim: Gideão disse: a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Verso 16: tornou o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte, trazendo do meu presente, e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes.
Entrou Gideão, preparou um cabrito, fez com um efa de farinha, bolos ázimos, pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, e trazendo para debaixo do carvalho lhe apresentou. Mas o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, o bolo, os asmos, e põe sobre esta rocha, e derrama-lhe por cima o caldo. E ele fez assim. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão, e tocou a carne, os bolos ázimos. Então subiu fogo da rocha, e consumiu a carne, os bolos ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Repete comigo: subiu fogo da rocha. Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou Jeová Salom, e ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Asbieritas. Naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Repete comigo: segundo boi de 7 anos. E derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta a zera que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida. Toma o segundo boi e oferece o holocausto com a lenha da zera que cortasse. Aleluia! Eu estava estudando sobre esse assunto e fiquei pensando por que Deus pediu o segundo boi para Gideão. E tinha que ser o segundo boi porque ele tinha 7 anos. E eu comecei a falar: por que Deus não pediu o primeiro boi? Por que ele pediu o segundo boi? E aí eu comecei a ver a representatividade de Deus. O primeiro boi é Adão. Vou repetir: o primeiro boi é Adão, e o segundo boi é Jesus. Por isso que ele era de 7 anos, porque representa a perfeição. Quando Satanás humilhou o primeiro boi, Deus levantou o segundo boi para trazer vida e vida em abundância a todo mundo. Aleluia! Por isso o segundo boi representava a oferta perfeita. Repete comigo: oferta perfeita. Aquela oferta perfeita, ela vem além do compromisso, porque Gideão já tinha feito a sua oferta. Ele chegou e fez a oferta, mas Deus agora pediu o segundo boi, porque era oferta perfeita. E Gideão oferece o segundo boi, aleluia. Por quê? Israel, assim como o Brasil passou uma fase de pandemia terrível, Israel estava vivendo um tempo difícil, onde eles colhiam e os inimigos roubavam tudo, onde eles perdiam tudo, eles estavam sem nada, eles precisavam da vitória deles. Fala para o teu irmãozinho: muitas vezes, repete comigo, me ajuda, fala: muitas vezes, a vitória não é só para você, é para a sua família toda. Eu vou repetir: a vitória que Deus quer dar não é só para você, é para a sua família toda. Gideão é chamado para defender Israel, mas ele era a família mais pobre. A família dele era mais pobre. Alô, você está aqui? Então Deus queria que eles salvassem Israel, mas antes de salvar Israel, ele tinha que ser abençoado primeiro. Então quando ele oferece algo, primeiro oferece dele, ele está fazendo para ele e para a família dele. Mas agora Deus quer Israel, então Deus pediu o segundo boi, porque o segundo boi é o boi perfeito, é a oferta perfeita, é a oferta que vai resolver não só da família, mas vai salvar uma nação inteira, e essa nação toda vai ser salva, porque alguém resolveu fazer oferta do segundo boi. Aleluia! Quantos estão aqui comigo? Por isso que nessa noite, é uma noite tão especial que eu senti de passar isso. É só uma parte da revelação, ela tem muito mais coisas, mas o apóstolo Maurício disse que eu tinha só 2 minutos, e eu em 2 minutos vou falar o que eu preciso para o primeiro boi, e mais 2 minutos para o segundo boi. Então eu vou ter 4 minutos, aleluia. O segundo boi representa Isaac.
Porque Abraão fazia oferecimento de coisa, mas um dia Deus pediu o Isaque dele. Eu vou repetir. O segundo boi representava para Moisés a vara que ele tinha na mão. E por causa daquela vara ele pôde abrir o mar vermelho. E por causa daquela vara ele pôde fazer muitas coisas. O segundo boi é daquele menino que entregou 5 pães e 2 peixinhos, que não abençoou só ele, não, abençoou todo mundo comeu. E ele ainda levou 12 cestos para a casa dele. Até mesmo, aleluia. Agora Deus queria salvar Israel. Quantos estão aqui comigo? Então Deus pediu o segundo boi. Ele já tinha recebido a primeira oferta. Então para Gideão já está tudo certo, ele vai deixar de ser pobre. Mas Deus queria salvar Israel, então ele queria uma oferta perfeita, que é a do segundo boi. E o segundo boi é aquele que puxava o arado, era o mais importante. E por que ele tinha 7 anos? Porque ele representava a perfeição. Quando alguém entrega o segundo boi, Deus restitui muito mais. Isaac não morreu, restituiu. Moisés, ele puxou até a porta do Mar Vermelho, passou, chegou no deserto, entregou para Josué e o povo entrou na terra prometida, porque ele entregou a vara dele, aleluia. Quantos estão aqui comigo? Olha para o teu irmão e fala assim, glória a Deus. Porque quando Deus pede alguma coisa, é porque ele tem algo muito grande para fazer. Há 2 momentos no momento da oferta. Há um momento em que você entrega, mas há um momento que Deus pede. Quando Deus pede algo, é muito mais forte do que quando nós entregamos alguma coisa. Eu lembro que quando eu estava no melhor da minha empresa, nunca vou esquecer disso. Tive muitas experiências antes disso. Experiência de ganhar carro, entregar carro, eu não vou contar todos os testemunhos, mas quando eu estava no auge da minha empresa, Deus pediu para entregar a empresa. Eu não ofereci, Ele pediu. E eu dei a minha empresa. Eu vou repetir, eu semeei a minha empresa. Isso vão fazer 24 anos. São os 24 anos mais prósperos da minha vida. Porque Deus não deu prosperidade só para mim, não, deu para a minha família toda. Porque quando eu dava algo, eu estava pensando em mim. Mas quando Deus pediu algo para mim, Ele estava pensando em mim e na minha família. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala, essa noite. Não, fala com ele assim, essa noite você tem uma grande oportunidade. Não só de entregar algo que você quer, mas ouvir de Deus o que Ele quer de você hoje. E se Deus pedir algo para você, Ele tem um objetivo muito maior do que só abençoar você. Aleluia, aleluia. Eu quero que você fique em pé no seu lugar por um momento. Quantos estavam aqui ontem à noite? Ontem à noite eu trouxe algo aqui, eu disse, quando eu terminei a mensagem hoje, eu disse, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E terminamos com essa ministração e eu disse, se você não for cheio do Espírito Santo, nem ofertar você sabe. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós ouvimos o que Deus quer. E ofertamos não porque é momento de oferta, ou porque o pastor está falando, nós ofertamos porque ouvimos o Espírito Santo. Põe a mão no nome de alguém e fala assim, Deus está pedindo para você hoje o segundo boi. Esta oferta do segundo boi é a oferta perfeita, porque é a melhor oferta. Maurinho, vou contar só um testemunho. Você lembra quando a gente tinha notas de cédula de plástico? Lembra? Quantos lembram da cédula de plástico? Foi a época que eu estava precisando comprar o segundo carro para minha esposa, que ela estava precisando do carro e eu precisava comprar. Então me veio uma ideia boa. Eu vou guardar toda a cédula de 10 que passar na minha mão de plástico, eu vou pôr no envelope e vou guardar e vou juntar para comprar o carro. E comecei a guardar e pus dentro do maleiro, no alto, do maleiro do meu apartamento, do meu quarto, pus no maleiro. E comecei a juntar. Eu não sabia quanto tinha lá.
Fui juntando. Um dia eu estava numa reunião como essa em São Paulo, de libertação. Terminou a reunião, eu estou orando com a minha equipe. Entra uma senhora de idade, toda tremendo, suando. E ela disse, eu estava no ponto de ônibus. Quando ela disse, eu estava no ponto de ônibus, eu falei, ih, foi assaltada. Mas ela não falou, não pastor, fica tranquilo. Eu voltei porque Deus me incomodou. E eu estou tremendo porque eu não sei, o senhor não me conhece. Eu não sei se o senhor vai aceitar o que eu vou falar. E eu disse, pode falar, irmã. Ela disse assim, Deus mandou dizer que aquele dinheiro que você está guardando lá em cima, Ele disse assim, não é para você guardar, é para você semear. Eu peguei o envelope e nem contei. Semeei todo o envelope, sem saber quanto era. 15 dias depois, Deus deu uma bênção muito grande para o irmão da Cleide, na empresa que ele tem. E ele falou assim, eu queria distribuir um dinheirinho entre os irmãos, dar um pouquinho para cada um, são 6 irmãos. E ela falou, tá bom, qual é a conta? Passou a conta e fez o depósito, era o valor de um carro zero. Aleluia. E sabe o que Deus falou comigo? Você não contou quanto tinha no envelope, mas eu sei quanto tinha. E ele disse, não tinha nem dinheiro para dar entrada. E Deus falou assim, quando você colocar algo que você está guardando na minha mão, você vai ter muito mais do que você esperava com aquilo que você está guardando. Esse é o segundo boi. Eu queria que você pegasse o envelope. Se você não tem, aí eu vou pedir para os oficiais da igreja me ajudarem a entregar. Todo mundo vai receber envelope, nós vamos fazer um ato profético hoje. Eu preciso fazer esse ato profético. Quem não tem envelope aqui, levanta a mão. Só os honestos, os mentirosos ficam a mão fechada. Olha gente, tem mais de 100 pessoas sem envelope aqui. Por favor, o mais rápido que vocês puderem. Nós temos que fazer um ato profético hoje aqui. Aqui, por favor, do lado direito, cadê os irmãos? Os diáconos sumiram. Por favor, traga os envelopes. Levante a mão, eles estão trazendo aí. Levante a mão para saber quem é que vai receber envelope. Você vai ficar dentro da bênção hoje, você não vai ficar fora da bênção hoje. Porque algo poderoso o Senhor pôs no meu coração, vai acontecer aqui hoje. Eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto, porque o que Deus já fez na minha vida é suficiente para dizer, Ele não mente quando diz que vai acontecer algo. Algo poderoso hoje aqui. Aleluia. Por favor, há um monte de mãos levantadas. Se puder distribuir rapidinho, ajuda muito. Não ponho nada dentro do envelope ainda não, por favor. Não ponho nada dentro do envelope, só pego o envelope na mão. Só pego o envelope na mão. Eu quero que você levante esse envelope agora. Você coloca assim diante do Senhor e diz, Senhor, esta é uma oportunidade que eu tenho de oferecer algo. Mas eu quero nessa noite, não só oferecer, eu quero que o Senhor me diga, põe um desejo no meu coração, de entregar algo, que o Senhor está pedindo, para que aquilo que o Senhor quer para mim, que eu nem imagino, o Senhor possa realizar. Assim como o Senhor fez com Gideão, eu também quero ser um vencedor. Não importa se eu sou o mais pobre da minha família, o seu poder é maior que todas as coisas. Fecha os teus olhos, eu vou orar por você. Senhor, eu não sei qual a causa que cada um tem hoje aqui, mas uma coisa eu sei, eu tenho um Deus que é superior a todas as coisas. Não importa se alguém disse que a tua causa é impossível, eu tenho um Deus que não tem causas impossíveis.
Por isso eu quero te pedir nessa noite especial, nesse culto tão especial, que o Senhor toque em cada vida que está aqui, para que não coloque simplesmente a sua oferta, mas coloque uma oferta que o Senhor está requerendo de cada um, para que o Senhor possa abrir as portas daquilo que o Senhor tem para eles. Que isso seja algo poderoso nessa noite, que se levante aqui muitos testemunhos hoje da mudança financeira que o Senhor vai fazer na vida dessas pessoas, no nome de Jesus, amém. Agora você faz assim: Senhor, eu vou colocar aquilo que o Senhor está pedindo, o Senhor está pondo no meu coração. Então faz isso agora. Se você precisa de maquininha lá atrás, também se você precisa de Pix, está aqui. Você escreve no envelope o Pix, o valor do Pix que você está mandando. Escreve no envelope o valor do Pix. Se é maquininha, pega uma cópia da maquininha e põe no envelope. Aleluia, aleluia. Mauri, é tão raro eu vir aqui que eu tenho que aproveitar toda a oportunidade. Me perdoe, tá bom? Eu vou pedir a 3 pastores da igreja local que venham aqui na frente, ou 4 pastores da igreja local. 4 pastores. 2 vão ficar nesse gasofilaço e 2 naquele gasofilaço. Está faltando um lá, 2 lá. 1 mais 1. Eu vou pedir um favor para os pastores. Queria que vocês olhassem para mim, os 4 pastores. Queria que a igreja prestasse atenção no que eu vou fazer aqui. É muito sério. Esses 4 pastores estão representando aqui a unção de Deus sobre a tua oferta. Mas eles têm uma tarefa mais difícil ainda, porque a Bíblia diz que Deus, quando Ele pede algo, Ele diz que nós temos que entregar com, não, olha para o teu irmão falar, alegria. Fala assim: quando você vier à frente, olha para o teu irmão, fala, quando você vier à frente, e os pastores perceber que você não está alegre, ele não vai aceitar a oferta e vai mandar de volta, você vai sentar. Porque Deus só aceita a oferta que alguém entrega com alegria. Então sai do seu lugar e venha trazer aqui com alegria. Aleluia, pode vir, venha com alegria. Aleluia, venha com alegria. Agora não faz menos horário, não passa. Só Jesus consegue. Ele quer te dar muito. Ele quer te dar muito. Pode passar? Depois do Itamar, nós combinamos assim. E a ceia também, você vai dar uma palavrinha rápida sobre a ceia? Pode ser? Pode. Tá bom. Então pode encerrar. Glória a Deus. Tem depois da tua pregação, tem ceia. Mas eu quero. Você vai dar uma palavrinha sobre a ceia. Você Tá vai passar bom. para ele depois. Ok. Quer explicar já ou quer terminar o rascunho? Não, daqui 2 minutos eu sou pai. Cada dia melhor. Simeão,
Vem cá, Simeão. O Simeão tem 4 pais. Primeiro é o Pai Celestial. Depois tem o pai biológico que está lá em Beira. E depois tem o pastor Itamar. E tem eu também. Aliás, 5, porque tem o pastor Carlos também. Você é cheio de paternidade. Muito bem, nós vamos chamar as crianças que vão ser abençoadas, prósperas, cheias da graça do Senhor. Rapidinho, crianças. Corre, Lucas. Corre, Helena. Que crianças lindas. O Simeão vai abençoar as crianças, abençoar o pastor Itamar, e você prepara para receber tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Ô João, você está feliz, né? Eu também. Que coisa linda, né? Glória a Deus, amém? A paz do Senhor, igreja. Você pode estender sua mão, nós vamos orar aqui, estenda sua mão. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, graça, honra nós te damos, Senhor, por esse momento que estamos tendo em Tua presença diante do Senhor. Pai, muito obrigado porque nós podemos ver, podemos sentir a Tua presença neste lugar. Nós pela fé cremos e acreditamos que o Senhor está neste lugar. Enquanto nós aqui estamos colocando as crianças em suas mãos, estamos abençoando os professores. Pedimos, Senhor, que esse tempo em que eles estarão lá, Pai, possam estar aprendendo, Senhor, a Tua palavra, conhecendo o Senhor muito mais do que elas já conhecem. E enquanto isso, também estamos consagrando aqui o pastor Itamar. Senhor, em nome de Jesus, o meu pastor, pedimos que o Senhor possa falar conosco através do Teu Filho. Use o Senhor como instrumento em suas mãos para falar à sua igreja. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós assim oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Podemos aplaudir ao Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Amém. Lamuca, nós temos Naminã. Paz. Alguém deixou esse material de presente para mim? Alguém deixou isso aqui de presente? Obrigado. Gente, eu quero aproveitar mais uma vez, apóstolo, sua esposa Eva Márcia, a família querida, igreja amada, eu quero agradecer a vocês. Amanhã estamos pegando a estrada, nossos hospedeiros, muito obrigado. Ao irmão que Deus tocou para me dar esse relógio lindo, ó, diz amém. Coisa linda, né? E não tem como esquecer mesmo. A nossa gratidão muito grande. Pastor, apóstolo, eu fiquei muito encantado com o que eu vi hoje ali no sítio. Vou fazer tudo para copiar, né? Porque nada se cria, tudo se copia. Eu vou copiar aquilo lá na nossa escola. Fotografei, filmei. E a minha gratidão eterna a vocês pela ajuda à nossa missão, socorrer a nossa missão. Não é só isso, gente, esse carinho que a gente sente aqui. Receba a nossa gratidão em nome de toda a nossa equipe. Amém? Como eu disse ontem, eu tive uma guerra hoje à tarde. O que pregar, não é? Você sabe como é difícil o que pregar? Orei. Depois de sair, eu vou dormir para Jesus revelar. Orei. Só na hora de sair, ele disse o que pregar. Aí eu tinha que organizar tudo. Atrasei meus hospedeiros. Mas quando eu dobrei o joelho aqui, Deus confirmou: é essa palavra que eu te dei. Amém? O tema é: alguém viu Jesus por aí? É uma mensagem que você já ouviu 10 vezes, 20 vezes, mas Deus colocou no meu coração e eu quero transmitir essa palavra.
perderam Jesus. Alguém viu Jesus por aí? E é isso que eu quero trazer para vocês. Não temos Naminã, não é? Lamuca, não temos Naminã. Se tiver, depois me dá sinal. Alguém viu Jesus por aí? Você que está em casa, eu gostaria que você nunca mais perdesse esse vídeo. Nunca mais mesmo. Eu quero agradecer também os irmãos que estiveram aqui na conferência. Deus abençoe vocês, viu? E eu tenho uma parte da mensagem para pregar. É mais uma desculpa para voltar, né? Então eu fiquei com uma parte. Assim o apóstolo vai me chamar de novo. Vai dizer, o pastor não acabou ainda. Aí é uma boa desculpa para me voltar. Lucas capítulo 2. Eu já coloquei aí no telão para ficar mais fácil. Lucas capítulo 2, 42 a 49. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E, como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam num templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuravas? Não sabias que me convém tratar dos negócios do meu pai? Dificilmente tem alguém aqui que não ouviu uma mensagem nesse versículo. E eu quero aproveitar e agradecer ao apóstolo. Aprendi muito esses dias, viu? Estou levando aprendizado para casa. Aprendi de todos, né? Graças a Deus. E eu disse a vocês, né? Que quando eu venho para a igreja que não tem o meu 100, Deus dá. Então eu estava sentado ali, disse: meu Deus, meu 100. Então alguém levantou, me deu o meu 100 e eu já entreguei. É assim. Hoje mesmo eu disse: Deus, meu 100, minha maior nota é 50. Então peguei 50, pus no envelope, mas continuei, meu 100. Aí Deus mandou alguém levantar, me deu o meu 100, eu juntei aos 50 e entreguei tudo ali, porque era o que o apóstolo tinha dito: entrega tudo que Deus mandar. Faça essa experiência, comece a trazer a maior nota que você tiver. Daqui um ano, quando eu voltar, me diga o que Deus fez na sua vida. Me diga o que Deus fez na sua vida. 6 meses chega. Comigo não demorou um ano. Glória a Deus. Mas assim o Senhor já está me convidando daqui 6 meses. Obrigado, viu? Jesus, 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 Jesus. Fácil, né? Vamos cantar. Jesus, 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 Jesus. Quando você está em algum lugar e ouve o seu nome, o que é que você faz? Vai ao encontro. É isso que nós estamos fazendo. Glória a Deus. Glória a Deus.
Eu perdi Jesus quando eu tinha 20 anos. Eu nasci num lar cristão e com 20 anos eu era rico. Eu fiquei rico com 20 anos. Eu tinha 3 farmácias, tinha uma fazenda, com 20 anos. Um menino novo, mas muito rico. A primeira coisa que eu fiz foi colocar no meu escritório uma placa meia discreta, mas dava para ler: não vendo fiado a crente. Porque os crentes não gostavam de pagar naquela época e naquela região. E com aquela minha palavra eu insultei a Deus. Eu insultei a Deus. É mais ou menos assim: o filho é ruim, mas é meu. Se você insultar, a gente briga. O pai xinga o filho, a mãe xinga o filho, mas se o vizinho xingar, tem confusão, é ou não é? Se alguém entra no meio e diz: esse menino mesmo não presta. O filho é meu, só eu posso falar. Então eu acabei machucando Jesus. Aí veio o plano Collor. E quando o plano veio, eu ainda era rico. Aí eu me lembro que eu fui numa cruzada. Eu já não era tão crente, porque eu era muito rico para ser crente. Então não dava para ser rico e crente. Eu não conseguia fazer essa soma, ou rico ou crente. Então eu fui na tenda do pastor Raimundo e sentei lá na ponta, porque eu era muito rico para estar na frente. Então eu sentei lá na ponta. Eu sentei bem lá na ponta. E o pastor Raimundo, daqui onde estava, disse: ei, jovem, o senhor aí da ponta de camisa vermelha. Eu disse: eu? Ele disse: sim, levanta. Eu levantei. O senhor é o quê? Eu disse: eu sou empresário. Ele disse: não, você é obreiro. Gente, eu não gostava de obreiro, porque obreiro pedia dinheiro. E ele disse: você é obreiro? Eu disse: não, eu sou empresário. Não, você é obreiro. Daqui 30 dias o senhor volta, eu vou te perguntar de novo. Gente, eu falei 3 farmácias em 30 dias. Graças a Deus. 3 farmácias em 30 dias. Eu perdi Jesus por causa da prosperidade. Eu perdi todas as fazendas. E eu perdi uma fazenda e 3 farmácias em 30 dias, graças a Deus. Graças a Deus. E eu fiquei sem nada. E quando você fica sem nada, a primeira coisa que você fica é crente, não é? Ficou duro, ficou crente. E aí eu fiquei crente. E eu já estava devendo aos ciganos. E o cigano, um dia antes, tinha chegado na minha farmácia e disse: seu Itamar, eu vou matar o senhor na vista dos seus filhos amanhã, se o senhor não me pagar. E aí eu já era crente, porque já não tinha mais dinheiro. E eu disse: Deus, é assim, se eu ainda sirvo para o senhor, amanhã quando o cigano chegar aqui, eu quero ver ele chorando. Mas chorando como? Quem devia era eu. Coisa de quem não tem juízo mesmo, né? Mas eu queria que Deus me mostrasse uma prova grande. Quando o cigano saiu, chegou alguém e disse: seu Itamar, eu quero comprar o seu terreno. E eu disse: eu não tenho mais nada, eu não tenho terreno. Tem, não tem, tem. Vamos lá que eu vou mostrar. E ele me mostrou, e eu tinha mesmo o terreno. Eu tinha muito dinheiro, então tinha coisas que eu não sabia que tinha. Um ano passado, eu fui na casa da minha cunhada, lá em Ilhéus, na beira da praia. E quando eu cheguei na casa da minha cunhada, eu olhei assim e lembrei: poxa, eu já tive terreno aqui, num tempo que eu era rico. E então eu fui para o dono do loteamento, né? Eu fui para o dono, eu abri um parênteses para explicar. Eu fui para o dono do loteamento e disse: o senhor lembra de mim? Ele disse: não, mas a mulher disse: eu lembro de você. Quantos anos? E eu disse a ele: eu vim aqui ver meus lotes. Ela disse: os teus lotes estão aí.
São 2 grandes lotes de uma rua para a outra. A minha filha, porque o senhor desapareceu 30 anos, a minha filha começou a plantar lá, mas os lotes são seus. Quer dizer, eu era tão rico que eu não sabia o que eu tinha. E aí devolveu o meu lote, eu vou vender para comprar bloco para lá. Agora eu descobri que ainda era rico. Coisa de preto. Aí então, eu disse àquela senhora, como eu devia 100 mil, não sei se era o que mais ao cigano, se era cruzado ou cruzeiro, era 100 mil. E aquele senhor disse, quanto é o seu terreno? Eu disse 100 mil, era o que eu precisava ter. Ele disse, eu dou 70. E eu lembrei, estou morto agora. Eu devo 100 mil, ele só me dá 70, eu estou morto. Mas aí eu entrei, a gente fica crente, Senhor, o que é que eu faço? E Deus falou no meu coração, vende. E eu vendi por 70. E agora, Senhor, como é que eu faço? Deus disse, vai no mercado, troca tudo de milho, de R$1. Eu troquei, deu aquele bolo. 15 horas, quando o cigano chegou, eu levantei como se fosse valente, e eu disse, deixe suas armas lá no lixo. Eles pegaram as armas, colocaram no lixo. Meu dinheiro, eu peguei o saco, dei para ele. E aí, o Mica começou a contar. Ele só contava até 35, não contava mais. Aí deu para Gerinal, Gerinal só contou até 18. Deu para o pai de Gerinal, só contou até 16. Não passava daí. E o cigano disse, tem quanto aí? Eu disse, tem o que eu tenho, o que eu tinha. Se você quer, leva, se não quer, me dê, que eu estou precisando. E o cigano começou a chorar. Abriu o saco, pegou R$3 e me deu. E disse, seu Itamar, compra leite para teus filhos. Aleluia. Aleluia. Foi aquele dia que eu achei Jesus de novo. A minha vida mudou. Estou dizendo isso porque quem sabe aqui tem alguém que ou perdeu ou está perdendo e precisa perceber isso. Eu perdi Jesus. Mas antes de falar nesse assunto, eu quero trazer algumas considerações, que é o valor do templo, da igreja, já que a mensagem tem a ver com isso. O valor do templo. Foi no templo que Jesus foi apresentado. Porque às vezes a gente não valoriza o templo. Às vezes fazemos aqui, mal me quer, bem me quer, mal me quer, esse domingo eu vou, o domingo que vem eu não vou. Então a gente às vezes perde esse valor. Mas foi no templo que Jesus foi apresentado. E nós temos que acostumar os nossos filhos ao templo, física e espiritualmente. Trazer sempre. A minha mãe tinha 12 filhos e levava os 12 filhos para a igreja. Eu não sei o que acontece com algumas mães hoje, tem um filho só e diz que eu não vou para a igreja porque esse menino, se é maldição, Deus vai tirar. Minha mãe tinha 12 filhos, a gente ia para a escola bíblica de manhã, 12 filhos, ia para o culto à noite, 12 filhos, e todos estão nos pés de Jesus. Tem 5 pastores, porque minha mãe acostumou. Você vai ler o meu livro, e no meu livro diz, quando a gente ia dizer, mãe, eu quero pão, acabava dizendo aquele que habita, porque Salmo 91 era todo dia. O meu irmão Daniel disse, minha mãe, eu quero conversar com a senhora. Ela disse, pode falar, meu filho, senta aí. Ele disse, eu já tenho 17 anos, não quero ser mais crente. Minha mãe disse, pode esperar aí. Foi lá dentro, pegou o cinto, deu uma surra até ele aceitar Jesus de novo. Até ele gritar, eu quero Jesus. E ela perguntou 3 vezes, responde, eu quero Jesus. Mais uma vez eu não ouvi. Então você tem que acostumar os teus filhos ao templo. Ensina, cadê o versículo? Todo mundo sabe? O versículo, Provérbios 22, 6, eu coloquei aí. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ele crescer, não vai se desviar. Mas menino de 3 anos, você está dizendo, você quer ir para a igreja, meu filho? Eu não quero ir não. Oxe. Não tomou remedinho, menino? Vamos, porque
quando o viciado procura teu filho, não dá folga para ele não. Então você não tem que dar folga. Então Jesus foi levado ao templo, Samuel foi levado ao templo, Ana morava no templo. Eu estou correndo para entrar na nossa mensagem. E quando Jesus foi apresentado no templo, foi para obedecer a lei, foi para obedecer a palavra. Eu estou saltando todos esses versículos por causa do tempo. E foi no templo que Simeão viu Jesus a primeira vez. Quantos aceitaram Jesus aqui no templo? No templo, está vendo? Foi no templo que ele viu Jesus a primeira vez. E lá estava Ana, que morava no templo, orava, jejuava no templo, e todo mundo que ia para o templo, Ana falava sobre Jesus. Então acostume, essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer. Amém? Lucas 2:39, eu não coloquei ali. Lucas nos empurra num vazio muito grande, não conta, não é? Eu não coloquei ali. Lucas empurra a gente para frente e só diz que o menino crescia, né? Jesus já volta para Nazaré e diz que o menino crescia em duas naturezas. Também é a consideração que eu estou fazendo. Ele crescia como homem, crescia e se fortalecia. Ele crescia com a natureza divina, com sabedoria e graça de Deus. Uma outra consideração que eu gostaria de fazer, que eu não coloquei o versículo, é que em Israel havia uma lei, a lei da peregrinação, que dizia que os judeus que moravam fora de Jerusalém tinham que vir 3 vezes para Jerusalém, que era na peregrinação da Páscoa, de Pentecoste e na festa dos tabernáculos. Quem está em casa, Lucas 2:41. Agora sim, estamos caminhando. Há uma outra consideração que eu quero trazer, é que Jesus tinha 12 anos. Quando ele foi à primeira peregrinação na Páscoa, ele tinha 12 anos. Por que ele foi aos 12 anos? Porque no ano seguinte ele faria 13 anos, e 13 anos ele seria recebido na comunidade. O ano seguinte ele teria que obedecer às leis, obedecer à palavra de Deus e se responsabilizar pelos atos sagrados. Então, aos 12 anos, Jesus estava despedindo do seu momento de folga como adolescente. O ano seguinte, nos 13 anos, ele já seria responsável, porque aí ele teria que passar, ainda com 12 anos para 13, na iniciação que se chama de Bar Mitzvah. É a iniciação em que o menino vira homem perante a lei. Então eu estou só fazendo consideração. Agora sim, nós vamos para a palavra. Graças a Deus. Então, começa uma viagem de peregrinação. Preste bem atenção. Esta viagem, o pai e a mãe de Jesus, juntamente com Jesus, estão indo para Jerusalém para a peregrinação da Páscoa. Preste atenção, gente. Aí Maria e José chama os amigos e vizinhos e faz uma viagem. Preste bem atenção no que vou dizer, senão você perde toda a mensagem. Jesus viaja com seus pais, estão indo para Jerusalém. Preste atenção. Quando você aceita Jesus, começa a sua viagem para Jerusalém. Você começa a viajar com Jesus. Jesus está com você. É um tempo bom. Quem é que não fica empolgado quando está na hora de viajar? Quem é que não, no momento em que marca a viagem, não fica perguntando ao marido, à mulher, aos pais: quando é que eu vou viajar? Vamos embora. Que hora vamos sair? Então naquela hora ele chama os vizinhos. É uma viagem empolgante.
A Bíblia diz que não tem nada melhor que o primeiro amor. Quando você aceita Jesus, o teu coração se enche de alegria, os teus pecados foram perdoados, você agora é nova criatura. Aí começa esta viagem gostosa, caminho para o céu, caminho para Jerusalém. E a vida do novo convertido é assim. E esta viagem começa. Na viagem nós conhecemos amigos, conhecemos gente boa, gente nova na igreja, né? Conhecemos aqui os médicos, os políticos, os pregadores. Estamos viajando juntamente com eles. Procuramos na igreja quem é que a gente se identifica mais. Eu me identifico mais com esse, me identifico mais com aquele, e assim começamos a viagem. Preste atenção. Nesta viagem que fazemos para o céu, nesta viagem que fazemos para Jerusalém, nesta viagem que fazemos com os amigos, há decepções. Há decepções na viagem, com certeza. E essas decepções têm por objetivo não nos desviar, mas nos fortalecer. Quando eu sou decepcionado, eu sei que só Jesus não decepciona ninguém. Quando eu começo a caminhar, eu começo a tropeçar na viagem. É natural que quem está indo para o céu tropece. Mas não fica caído, levanta. Mas você que está passando dificuldade, você que está passando dificuldade no campo espiritual, não tenha medo, todo mundo tropeça, gente. Davi tropeçou, Abraão tropeçou. Você não é melhor que eles. Na caminhada para Jerusalém, na caminhada para o céu, todo mundo tropeça. Não se decepcione, não desiste, levanta, sacode a poeira e segue a tua viagem. Glória a Deus. Nessas viagens pisamos em cobra e escorpiões, mas também na viagem para o céu nós vemos coisas lindas. Jesus fala com a gente através do louvor, da palavra, da oração, da profecia. Não é só mal, a viagem segue. Glória a Jesus. Aproveita o caminho. As experiências que você está passando é para você amadurecer. As marcas que o caminho deixou em você são suas histórias. Você não pode rejeitar. Cresça. Essas dores te fortalecem. Você nunca viu dizer que nas quedas que o rio cria energia? Você não viu dizer, há alguém aqui que compra músculo no mercado, compra músculos na feira livre? Não, os músculos estão aí. Quando você pega peso, os músculos crescem. Às vezes você está fraquinho, Deus te dá problema para você ficar forte. Se a nossa vida não tivesse problema, todos nós íamos entrar em depressão. São os problemas que fazem o coração bater forte. O coração funciona assim, alto e baixo. A vida também é assim, alto e baixo. Se a vida for assim, você morre. Dê graças a Deus pelos altos e baixos. Glória a Deus. Então a viagem vai continuando. E aí Jesus, Maria e José chegam na festa. Olha, gente, quando você chega na festa, cada um procura uma motivação. Não, eu vou ficar aqui com meus amigos, eu vou dançar ali. Cada um procura. Esse é o tempo bom da sua vida cristã. Há tempo que é só festa, gente. Tudo dá certo. Dinheiro vem, parece que tem asa, cai no teu bolso, cai na tua conta. Aproveita que é festa. Aproveita. Eu não sei o que é que você veio buscar nessa festa, mas aqui é festa. Glória a Deus. Maria e José estavam na festa. Jesus também estava. Ele está aqui nessa festa. Então não pensa que a vida é só de tristeza. Eles caminharam e chegaram na festa. Lá estava maravilhoso.
E como na festa do casamento, se faltar alguma razão de alegria, Jesus vai lá, pega água, faz vinho, resolve tudo. Há tempo que está tudo bem. Tudo bem mesmo. Porque é muito perigoso estar no lugar onde Jesus não está. E nesta festa, você tem que perguntar e procurar: Jesus está na sua casa? Diga amém. Jesus está no teu casamento? Está no teu trabalho? Se ele faltar em algum desses lugares, você tem que procurar. Há pessoas que perdem Jesus num trabalho porque facilita com a secretária. Tem outros que perdem Jesus em casa porque briga com a mulher e o marido o dia todo. Às vezes você só encontra Jesus na igreja. Quando chega em casa ele não está lá. Quando chega no trabalho ele não está lá. Eu pergunto em nome de Jesus: onde é que Jesus não está na tua vida? Procure, coloque Jesus lá. Jesus estava lá, todos juntos e alegres. Agora não esquece, olha para mim. É fácil ser crente na festa. No tempo de festa, a gente fala línguas estranhas assim. A gente dança. Todo mundo é pregador. Todo mundo é profeta. Todo mundo fica engraçadinho porque é festa. Mas presta atenção, a festa também acaba. Quando Deus quer trabalhar com você, às vezes a festa acaba. E quando a festa acaba, quem continua crente? Há momentos difíceis. Eu me lembro que o médico me procurou uma tarde de sábado e disse: pastor Itamar, o senhor é meu amigo, eu não vou te enganar. A tua filha vai morrer esta noite. Porque nós já tratamos de tudo o que podíamos. A tua filha não fala, a tua filha não ouve, a tua filha não consegue nem respirar direito, ela não anda. Pastor, eu não vou deixar a tua filha no hospital, porque ela vai morrer longe do Senhor. Eu não vou te enganar, traz a tua filha para casa, porque ela vai morrer essa noite. A festa acabou. Quem é crente quando a festa acaba? Eu me lembro que eu peguei a minha filha, pus a esteira no chão, deitei a minha filha na sala. A minha esposa chorava muito. Sabe qual era a minha preocupação? Quando o dia amanhecer, a minha filha estará morta. Onde eu vou conseguir 20 reais para comprar o caixão? Onde eu vou conseguir 20 reais para comprar o caixão? Eu não tinha. Eu pedi a todo mundo, liguei para o meu tesoureiro, ele disse: vai orando. Como vai orando? A minha filha vai morrer hoje. Há momentos que a festa acaba. Se você não estiver ligado em Cristo, você se acaba também. E eu cheguei perto da minha filha, coloquei a mão e disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Há momento que a festa acaba. A sua crença não pode acabar quando a festa acabar. Ela não falava, não ouvia. E a minha esposa deitou do lado dela, eu deitei do outro lado e nós desmaiamos, porque há muitas noites que a gente não dormia indo para o hospital. E eu só pensava: amanhã eu vou enrolar a minha filha no lençol e enterrar a minha filha no lençol. E eu dizia: meu Deus, lá no Brasil, quantos crentes estão fazendo casamento de cachorro, aniversário de cadela, gastando milhões. Eu só preciso de 20 reais e eu não tenho. E fomos dormir chorando. 4 horas da manhã, alguém me balançava, 4:30 da manhã mais ou menos, e dizia: papai. Balançava, minha esposa dizia: mamãe. Quando eu abri os olhos, ela disse: acorda, papai, eu já fiz o café, já pus manteiga no pão.
Quem você será quando a festa acabar? Aleluia. E ela disse: pai, por que o senhor está chorando? Eu disse: filha, você estava doente. Não, meu pai, eu não estava doente. Eu estava num lugar gostoso, eu vi tanta coisa boa, meu pai. Vamos tomar café. A minha filha está sadia, é diretora da missão em Moçambique. Aleluia. Pergunta a teu irmão: e se a festa acabar, como você vai ficar? Agora a festa acabou, é hora de voltar. É hora de enfrentar o caminho depois da festa. Aí começamos a imaginar o sacrifício do caminho. Igreja, olha para mim. Começamos a imaginar o sacrifício do caminho. Meu Deus, eu vou sair da igreja porque está muito difícil. Se você sair da igreja, você entra aonde? Para onde iremos nós, se só em Ti eu encontro palavra de vida eterna? Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Mesmo que a figueira não dê seu fruto, todavia eu esperarei no Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas Tu não serás atingido. É hora de voltar. A situação ficou difícil. Alguém quer andar nas costas da gente. Cuidado com isso. O momento está difícil. Há os sanguessugas que começam a querer andar nas costas da gente. Ele não quer orar. Ele começa a dizer: ore por mim. Eles querem chegar, mas não querem andar. Eles querem vencer, mas não querem lutar. Quando a festa acaba, estamos próximos do desânimo, da impotência, da depressão. Se nós não tivermos um sonho como tinha José, nós perecemos na hora que a festa acaba. José tinha um sonho. É exatamente aqui que nós esquecemos Jesus. Maria e José esqueceu depois da festa. Foi aqui que eles esqueceram de Jesus. Irmãos queridos, depois da festa, você não pode esquecer Jesus. Por favor, faça isso agora. Diga ao teu irmão: depois da festa, não esqueça de Jesus. Começamos a perguntar para nós mesmos: será que valeu a pena ser crente? Será que valeu a pena todo o sacrifício que eu fiz? Agora, olha para mim, gente. Eu quero te dizer: quando a festa acabar, aguenta firme. Aguenta firme, porque é um tempo. Não esqueça de Jesus. Só há uma forma da gente ir para casa quando a festa acaba: levantar, caminhar, 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 caminhar. Levanta e caminha. Você não pode sentar e deitar. Levanta. Hoje é o dia da ceia do Senhor. Se você está no momento depois da festa, ao tomar a ceia, diga: Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que este momento vai passar. Fortalece-me. Glória a Deus. É no caminho da prova
que nós esquecemos. Porque quando tudo estava bom, tínhamos saúde, dinheiro, gente em volta da gente, estávamos rodeados de amigos. Agora estamos na estrada e não na festa. Gente, olha para mim. Porque o exército de Israel é um dos melhores exércitos do mundo, ou o melhor. Porque eles exercitam 24 horas. Se você quer ser o melhor crente, ora mais, lê mais a Bíblia, venha mais à igreja para aguentar no momento que a festa acabar. Agora começamos a distanciar de Jerusalém. Os grandes pregadores que estavam na festa já não estão, foram embora. E começamos a esquecer quem andou com a gente, quem estava com a gente na festa. Depois da festa, esquecemos de Jesus. Maria e José nem perceberam quando deixaram Jesus para trás. Olha para mim, pelo amor de Deus, ao chegar em casa hoje, você procura Jesus, onde é que você está? Porque Maria e José nem perceberam. Às vezes Jesus fica para trás e a gente nem percebe. Uma festinha ali, uma mentira aqui, um engano ali, e Jesus vai ficando para trás e a gente nem percebe. A pior coisa na vida do crente é quando ele não percebe que Jesus ficou lá na festa. E agora, eles pensaram que Jesus estava no meio da multidão. Não importa. Pensaram que Jesus estava com os amigos. Não importa. Não adianta você dizer, graças a Deus, que Jesus está com o apóstolo. O apóstolo tem a vida dele e você tem a sua. Quando Deus disse a José, José, eu vou mandar um anjo para ir com você. José disse, Moisés disse, nada disso. Esse povo é teu. E se tu não fores comigo, eu não vou sair. Tu tem que ir comigo. O povo é teu. Então você tem que dizer, Senhor, eu não sei caminhar sem ti. Preste atenção. O dia inteiro passou e eles não... pastor. Esqueceram Jesus e eu esqueci do relógio. Ai, Jesus. Glória a Deus. Quem pode me dar mais? Quantos minutos, apóstolo, eu peço? E aí eu vou correr. Quem pode me dar 10 minutos? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Chega, pastor. Chega, apóstolo. Chega. Amém. Eles andaram o dia inteiro, Lucas 2:44, e não perceberam que Jesus não estava com ele. Você pode estar na igreja, você pode estar no altar, você pode estar no grupo de louvor, você pode estar num coral, você pode estar no evangelismo, você pode ser missionário e Deus não está com você. E Jesus não está com você. Cuidado, 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 cuidado. Você tem que falar com Jesus todos os dias. Senhor, onde é que tu estás? Eu quero falar contigo todos os dias. Por que não percebemos que Jesus ficou para trás? Porque já estamos na frente de Jesus. É perigoso andar na frente de Jesus. Eu sou pregador, está tudo bem. Eu fui pregar numa cruzada e um senhor pregou também comigo, um pastor. E quando eu fui para o hotel com ele, eu perguntei, irmão, tudo que tu pregou aí, tu acredita? Ele disse, não importa o que eu acredito, todo mundo pulou e eu ganhei meu dinheiro. E eu disse, tu é filho do cão, tu não é pregador. Quem dança com a noiva de Deus, de Jesus, morre. Você não pode brincar com a noiva de Jesus. Você prega o que não acredita. Então você tem que fazer esse esforço
Você não pode andar na frente de Jesus. Jesus é que vai na sua frente. E quando você pensa que é independente, pensa que é crente demais, pensa que é pregador demais, passa na frente de Jesus, ele fica para trás. Por que não percebemos? Porque as nossas ideias são fantasiosas demais. Por que não percebemos? Porque a nossa prepotência e arrogância é demais. Por que não percebemos? Porque a nossa capacidade de mover a massa é grande. Quantas igrejas eu já visitei que Jesus não está lá? Muitas. Já visitei muitas igrejas. Hoje, quando eu estava orando à tarde, Jesus falou comigo: eu estarei lá com você. Eu sei que ele está aqui, mas eu já preguei em igreja onde ele não estava. Glória a Deus. O nosso orgulho teológico, e às vezes porque colocamos outras prioridades, e porque Mateus 24:37, para você anotar aí, eu tenho aí Lamuca, número 13. Porque como nos dias de Noé, você está casando, dando-se em casamento, há muita festa aí, você está numa boa, então não precisa de Jesus. Alguém diz: pastor, ore para Deus me dar um Monza. E o pastor diz: para que tu quer um Monza? Para ir para a praia. O pastor diz: não tem escola dominical no domingo. Quer dizer, a Bíblia diz: não recebe porque pedis mal. Está pedindo mal. Então, quando colocamos outras prioridades, às vezes acontece como aquela mulher que perdeu a dracma na sua própria casa. Às vezes dentro da igreja a gente perde a dracma. A dracma valia mais ou menos R$33. O noivo dava a dracma para a noiva como sinal de compromisso. E esta mulher tinha um colar com 10 dracmas, mais ou menos R$330. E quando a noiva saía na rua sem a dracma, então significa que ela não tinha compromisso, o noivo acabava o casamento. A dracma era para esperar o noivo. Jesus pode ter te dado alguma coisa e você não pode perder. É para esperar o noivo. Você precisa ter essa aliança, esse compromisso. Não perca a dracma, senão você perde o encontro com o noivo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou pulando para correr. Correndo para pular, pulando para correr. Quando eu só tenho 2 pontos e vou terminar. Às vezes a gente procura Jesus no lugar errado. Lucas 2:44, transparência 16. Procura Jesus entre viajantes e entre parentes. Preste atenção. Eu vejo crentes perguntando assim: onde é que vai ter uma vigília de fogo? Está procurando Cristo no meio dos viajantes. Olha para mim, gente, isso é perigoso. Um dia que tu sair por aí de igreja em igreja, vai voltar intoxicado, vai comer em prato de veneno. Cuidado. Alguém diz assim: eu fui no restaurante e gostei tanto. Mas tu não vive de comida de restaurante, tu vive de feijão e arroz que come em casa. A tua força espiritual tu acha aqui. Não procura entre os viajantes ou entre os parentes. Meu pai é pastor, meu pai é cheio de poder, eu vou buscar Jesus lá. Não vai não, procura no lugar certo. Glória a Deus. Procura no lugar certo. Procuramos Jesus no profeta, procuramos nos movimentos, procuramos nos métodos. Quantas vezes eu encontro pastores dizendo: agora eu tenho um método novo. Qual é o método novo, gente, que a Bíblia não escreveu? Qualquer método está aqui, novo ou velho, está aqui. Método de igreja, método de crente, método de salvação, método de renovação, método de poder, está tudo aqui. Qualquer método que não está aqui não vale. Você está procurando em alguma coisa estranha na casa dos parentes. Olha,
Às vezes nós procuramos Jesus em tanto lugar, e Ele está no mesmo lugar que Maria e José deixaram. Procure Jesus no lugar certo. Vamos aprender com a mulher da dracma. O que foi que ela fez? Ela acendeu a candeia. Olha para mim. Quer encontrar a dracma? Acendeu a candeia. Ela varreu a casa. Olha para mim. Para achar a dracma, ela varreu a casa. Olha para mim, igreja. Eu sei que você está com vontade de ir para casa. Cuidado. Ela varreu a casa. Você tem que varrer a tua casa hoje e ver onde está a dracma. Varre cada cantinho da tua vida, varre as tuas ações, varre os teus atos, varre a tua palavra, varre os teus compromissos. Procura que você vai achar. Pulo agora. Como é que ela encontrou Jesus? Primeira coisa, porque ela sentiu falta. Eu estou correndo, não estou colocando mais versículos. Ela sentiu falta. A pior coisa é quando um crente não sente falta, que Jesus ficou para trás. Irmão, como é que você está? Eu estou bem. Cadê Jesus? Eu não sei, mas eu estou bem. Quanto tempo você vai na igreja? Há 2 meses, mas eu estou bem. Você tem sentido Deus na tua vida? Eu não, mas eu estou bem. Isso é mentira e burrice. Gente, não adianta com Jesus. Às vezes eu vou orar e digo assim: Jesus, hoje eu estou zangado, muito zangado mesmo. Jesus, por favor, não deixe eu encontrar aquele irmão, porque eu estou zangado com ele. Não adianta, você vai orar e dizer assim: amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa de bobagem, Jesus é teu amigo, fala com ele direito, diga o que você sente, abre o coração, chora com ele. Procurar, orar, varrer a casa, sentir que Jesus não está ali. E é assim. Ninguém procura o que não percebeu que perdeu. E agora, sim, eu vou voltar. Primeira coisa, perceba que Jesus ficou para trás. Segunda coisa, varre a tua vida para saber o que causou a perda de Jesus. Terceira coisa, volta ao lugar que você saiu. Maria e José encontraram Jesus no lugar onde saíram. Volta. Jesus estava no templo, no mesmo lugar onde eles deixaram. A Bíblia diz: lembra-te de onde caíste. Glória a Deus. Apocalipse 2:5, lembra de onde caíste. Glória a Deus. Começa a orar. Porque eu tenho que procurar Jesus. É o último versículo, 1 Pedro 4:7. 26. Veja que eu pulei muito. Isso é para o apóstolo me chamar de novo. 26. 1 Pedro 4:7. Porque eu tenho que achar Jesus urgente. Porque o fim de todas as coisas estamos no fim. 22. O que é que você deve fazer? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. O que é que você tem que fazer? Número 1. Se humilhar. Deixa todo orgulho. Deixa toda vaidade. Você quer ou não quer morar no céu? Se humilha. Se humilha. Segundo, ora. Eu pergunto: você é amigo de Jesus? Sou. Orou que dia? Ah, nunca mais eu orei. E tem amigo que não se fala? Eu não conheço essa amizade. Terceiro, buscar a minha face. Vim para o culto.
restabelecer o devocional na sua casa. Ou Jesus entra na tua casa, ou fica um espaço, o demônio entra. Busca a face. E o que mais? Se converter, deixar de ser uma coisa e virar outra. Uma conversão, deixar os maus caminhos. Não adianta dizer, mas eu não sei quais são meus maus caminhos. Você sabe, todo mundo sabe. Deixa esse caminho. Aí há uma promessa. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Eu vou deixar o resto da mensagem para outro dia. Deixei 2 pedaços, não esquece. Não esquece para falar com o apóstolo que eu deixei 2 pedaços. Quero orar por você. Pode pôr a mão no teu coração. Eu quero que você ore comigo como na missa. Pode ser? Ore comigo como na missa. Eu falo e você fala. Senhor Jesus, eu ouvir a tua palavra e temi. Sei que falaste comigo. Me ensina a perceber se o Senhor e quando o Senhor está ficando para trás. Me ajuda, porque eu vou tomar a ceia. E esta ceia deve ser o marco, mais uma vez, da nossa aproximação. Quando eu estiver tomando a ceia, quero que me abraces. Quero sentir o teu abraço. Eu quero chorar nos teus ombros, porque eu não consigo, eu não posso viver sem o Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me, ajuda-me a não te deixar para trás. Amém. Deu certo, gente. Diz que eu estou convidado. Aplaude o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria chamar os nossos pastores aqui para que a gente celebrasse a ceia com alegria, para selar essa noite tão maravilhosa. Me perdoem os decoradores, eu vou tirar isso aqui. Eu queria que o apóstolo Géser estivesse aqui conosco, vai dar uma palavra abençoadora sobre a ceia. Glória a Deus, tremenda palavra. Creio que a palavra falou bastante sobre a ceia, porque Jesus está aqui na ceia. Eu não sei se a equipe de louvor, eu vou fazer, equipe de louvor podia estar no altar. Quem é o líder mesmo? A Zanza já está vindo. Zanza? Zanza. Eu quero a música mais alegre que vocês cantam. Durante 40 anos da minha vida eu fui crente normal. E todas as vezes que eu ia tomar ceia na igreja era dia de enterro. Porque era o dia que o pastor pregava, falava só sobre o pecado. E todo mundo ficava com a cabeça baixa, falava, pecador, pecador, pecador. E aí na hora de tomar ceia, colocava a música mais alegre que tinha. Fom, 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 fom. E todo mundo vinha de cabeça baixa. Pecador, pecador, pecador.
Mas eu descobri o que é a ceia. Ceia é dia de alegria, porque Jesus ressuscitou, é dia de aliança, e ceia é dia de alegria. Você tem que tomar a ceia com toda alegria, pulando, porque Ele já fez toda a obra para você. Ele está aqui, e Ele está na ceia. E ao comer esse pão, quero declarar que eu vou profetizar que o pão representa sustento. Quando você comer o pão, toda a palavra de sustento que Ele deixou na cruz, o teu sustento nunca mais será igual, será sempre perfeito, porque o sustento Ele já pagou, você não precisa mais suar o rosto. Esse é o pão. E quando você tomar o cálice, que representa o sangue, aqui está a cura para você, aqui está as pisaduras de Jesus, estão aqui está o suor do rosto dele, está aqui, tudo que representa autoridade e cura está aqui. Por isso você não pode tomar a ceia triste. Então eu quero que você fique em pé, por favor. Ok. Vamos orar abençoando os elementos. Depois, conforme o costume local, você vem aqui, os pastores vão entregar. E se você tem desejo de vir dançando, pode vir. Alô? Não precisa da equipe de dança. Você pode vir dançando. Vocês estão aqui? Porque tem que ser alegria para você. Porque hoje é o dia que você tem uma aliança com aquele que morreu e pagou o preço por você. Aleluia. Qual é a música mais alegre que você tem aí, minha filha? 1000 graus. Vamos lá, 1000 graus de unção. Então vamos lá. Senhor, abençoamos esses elementos. Declaramos santificados ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerras, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, todo som se ouvirá. Continuar, Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder, e quanto mais o tempo passa, mas quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças.
na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, todo som se ouvirá. Sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas. Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. O fogo engole nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia, aleluia. Aleluia. Pega o teu pão, levante assim. Fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor pagou o preço do meu sustento. Quando eu comer esse pão, o meu sustento receberá a tua bênção e não faltará mais na minha casa. Em nome de Jesus, coma o seu pão. Não tenha pressa de comer o pão. Mastiga bastante. Deixa misturar com a saliva. Deixa misturar com você. Levante até o cálice. Se você crê, você pode profetizar para a pessoa que está do seu lado cura ao tomar a ceia. Diga: haverá cura no seu corpo, haverá cura na sua alma, haverá cura pelo sangue, pela pisadura do Senhor. Haverá cura, haverá cura. Depois você pode tomar. Porque
Pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Escute, eu não posso perder essa oportunidade. Estou com meu coração queimando aqui, querido. Presta atenção. Vou falar algo muito sério. Deus, Ele não faz nada por acaso. Se Deus te trouxe aqui é porque Ele tinha um projeto, Ele tinha um propósito na tua vida. Deus trouxe o pastor Itamar lá da África para trazer uma mensagem só para você. Deus te trouxe aqui porque você precisava escutar essa mensagem, que talvez você tenha deixado Jesus para trás. Talvez em algum momento da tua caminhada você esqueceu Jesus lá atrás, e não sei porquê hoje você está aqui. E talvez é momento de você se reencontrar com Jesus hoje, querido. Escute, queria que você fechasse seus olhos, por favor. Esse momento é um momento muito sério, gente. Deus não faz as coisas por acaso. Existe um projeto celeste para que você estivesse hoje aqui escutando essa palavra. Se você, sabe, se durante essa caminhada, se durante o teu percurso de vida, você deixou Jesus para trás, eu queria que você erguesse uma das tuas mãos, que eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje é dia de reencontro, amém? Jesus está se reencontrando com você hoje, querido. Eu queria te convidar para vir aqui para frente. Vem aqui para frente rapidinho, para nós orarmos para que esse reencontro seja real, verdadeiro e definitivo na tua vida, em nome de Jesus. Venha para frente, querido. Glória a Deus. Pior coisa que tem é a gente ficar apartado de Jesus. Eu não vou pregar aqui aquilo que o pastor Itamar já pregou. O Espírito Santo já falou com você, querido. Hoje é dia de você reencontrar aquele que você deixou para trás. Jesus, Ele tem que ser a primazia na tua vida. Ele tem que ter o centro. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu queria que você repetisse comigo essa palavra. Fala assim: Senhor Deus, eu peço perdão pelos meus pecados. Em nome de Jesus, eu quero declarar que o Senhor é o dono, é o meu Senhor e é o meu Salvador. E em nome de Jesus, conduza os meus passos, esteja comigo, anote o meu nome no livro da vida. E em nome de Jesus, nunca mais eu quero deixar o Senhor para trás. Online. Você que está nos assistindo aí também, pela televisão, pelo celular, feche seus olhos também, em nome de Jesus. Dobre o seu joelho aí na tua casa, fala: Deus, eu quero me reencontrar contigo, me perdoa porque eu me perdi no meio do caminho, eu deixei o Senhor para trás. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos o Senhor de volta. Convide Ele. Em Apocalipse 2 fala o seguinte: eu conheço o teu labor, eu conheço as tuas obras, mas lembra-te da onde caíste, arrepende-te e volte às práticas das primeiras obras. Deus está falando: filha, filho, eu quero você de volta. Arrepende-te e volta. Eu tenho uma vida, e uma vida em abundância para te dar. Volta para os meus braços em nome de Jesus. Oh Deus, cheia lavazinha, lavas. Ele lavaceia, chia. Oh Deus, Santo, Santo, Santo é o teu nome, Pai. Santo, Santo. Ele lavaceia. Escute, escute. Deus está neste lugar, querido, e Deus está escutando o voto do teu coração, sabe?
Deus está escutando a sinceridade, Deus está vendo as lágrimas nos teus olhos. E para Deus um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Ele não despreza essas lágrimas que estão nos teus olhos. Ele está vendo a sinceridade do teu coração. Ele veio para te dar vida, e te dar vida em abundância, querido. É tudo que Jesus tem. Santo, santo é o teu nome. Pai amado, eu quero orar agora, Deus, por cada pessoa que está aqui na frente, cada pessoa que está nessa igreja, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, o Senhor é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. O Senhor fala na tua palavra que estaria conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação do século. Por isso, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor seja o companheiro fiel, que o Senhor esteja acompanhando cada pessoa todos os dias de suas caminhadas, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. E quem crê, dá um forte aplauso ao Senhor. Uou! Yeshua HaMashiach. Santo, santo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda a tua mão assim, eu quero orar por você. Faça a posição de receber-se. Pai amado, obrigado, Deus, por essa igreja, Pai. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Deus. E se eles estão aqui é porque acreditam que existe um Deus que está neste lugar, Pai. Nós não estamos aqui à toa, Deus. Nós realmente cremos que o Senhor é o Deus Emanuel que está aqui conosco. Por isso, Deus, cada mão que está estendida, que o Senhor derrame a sua bênção, Pai. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Por isso, em nome de Jesus, Deus, nós pedimos o suprimento de cada necessidade do teu povo. Que o teu povo seja um povo próspero, um povo feliz, um povo abençoado, um povo alegre. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre cada pessoa que está nessa igreja, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar mais um aplauso para Deus? Toma posse em nome de Jesus. Eu preciso dar alguns recadinhos. Pode sentar, é rapidinho. O apóstolo Mauri está pedindo para o Éder vir falar com ele, por favor. Queridos, são recadinhos extremamente importantes. Eu vou ser rápido, então você precisa prestar muita atenção. Domingo que vem vai ser um domingo muito especial. Vai ser o domingo da unção pastoral do nosso querido pastor Fábio Paula, dos diáconos, dos presbíteros. Então você não pode faltar. E desculpa, nós vamos repetir o mesmo processo desse domingo. Nós faremos um culto só às 19 horas. Todo mundo entendeu? Um culto só
às 19 horas, e nós faremos esse culto, um culto festivo, abençoado, porque vai ser a unção dos nossos ministros aqui da nossa igreja. Amém? Domingo que vem. Muito bem. Teremos o nosso acampamento de carnaval. Dá um glória aí, jovem. Temos as fichas das pizzas, estaremos vendendo as pizzas para ajudar a custear o acampamento desses jovens. Então, por favor, compra uma pizza, janta uma pizza, 2, 3, ajuda esses jovens a pagarem os acampamentos, tá? O Cris, cadê o Cris? Tá lá atrás. Vitor tá aí também? Não, o Vitor não veio hoje. Então pega lá com o Cris, se você quiser o ingresso, para ajudar a custear o teu acampamento. Que mais? Quinta-feira agora, gente, quinta-feira e sábado, vai vir um pastor Bill, lá de Rio Preto. Cara, o homem, vou falar uma coisa para você, eu acho que ele já fumou muita maconha quando ele era, né, ele viaja para pregar, cara. Cara, é uma bênção, o cara é uma bênção, ele prega assim que é uma delícia. Então não falta não. Quinta-feira às 20 horas e no sábado também às 20 horas, pastor Bill vai estar aí. Glória a Deus. Mais algum recado? Ó, o pastor Itamar, o plantador de igreja. Se tem um homem que sabe plantar igreja, é esse homem aí, ó. O livro dele está sendo vendido lá. E sabe, esse recurso é muito útil para manter esse trabalho lindo, maravilhoso que vocês viram, vídeos aí. O que vocês viram não é nada perto daquilo que eles fazem lá na África. Então, invista que é solo fértil, vai ser bênção na tua vida. Amém? Glória a Deus. Esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Então, queridos, tenha uma excelente semana, uma semana profética abençoada, que Deus te abençoe muito. Domingo que vem, às 19 horas, tá bom? Deus abençoe.